Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa viagem no tempo, na linha do tempo da história da humanidade. Nossa última gravação foi sobre a pré-história. Vamos dar um pulo, um salto bem grande e vamos até o Egito, uma das maiores civilizações da antiguidade. Bom, lá tinha arte? Claro que tinha. Tinha pintura, tinha gravuras, tinha esculturas, tinha também arquitetura, tá? Mas não tinha perspectiva. Eles não sabiam nada de perspectiva. Eles até tentavam, tá? Mas era uma coisa meio esquisita. Eles tinham uma escala de perspectiva, né? Eles faziam o seguinte: quando eles iam projetar, fazer um desenho, eles pegavam, por exemplo, o faraó ou a Cleópatra, figuras importantes, né? E colocavam essas pessoas mais na frente do desenho, da imagem que eles queriam reproduzir, de modo que desse mais destaque, né? A Cleópatra, evidentemente, que diziam que era linda, mas que na verdade muita gente diz que ela era feia pra caramba, não se sabe bem a bem da verdade. Ela não podia, né? Nem ela ia admitir ficar mais para trás num desenho, então ela tinha que ficar na frente. Era uma tentativa de projetar uma escala semelhante à escala humana, mas que não dava muito certo. Mas, de toda forma, essas pessoas, por serem mais importantes dentro da escala social do Egito, elas tinham mais destaque e eram mais facilmente reconhecidas. Os egípcios, né, eles tinham uma característica na sua escala social e religiosa. Eles acreditavam na vida após morte, por isso eles tinham um grande conhecimento arquitetônico para a época e até mesmo para hoje, nas construções de pirâmides que nada mais eram do que túmulos para os faraós, onde não iam só o decújo, o faraó que morreu, mas iam também os seus escravos, seus objetos pessoais, comidas, seus animais de estimação, sobretudo os gatos, né? Mas todas as figuras que eles desenhavam eram muito rígidas, sem movimento. Perdão, aqui um pequeno erro. Então aqui eu trouxe uma série de desenhos para vocês. Eles não sabiam desenhar de frente. Eles desenhavam as figuras de lado, tá? Sempre com um pezinho, geralmente um na frente do outro, de perfil, porém, olhem a distorção, está de perfil, mas o olho da criatura está de frente. Essa característica marcou a pintura egípcia e ela tem um nome, ela se chama frontalidade, justamente por conta deste olho que estava de frente, embora a figura estivesse de perfil. Também faziam esculturas, sempre muito rígidas, não havia movimento e eles gostavam muito de fazer esculturas colocadas simetricamente. Eram figuras que eram feitas, projetadas em paredes e de forma simétrica, geralmente com uma mesma distância entre uma e outra. Quando eles faziam esculturas de rosto, realmente daí eles faziam de frente, né? Mas a figura humana não era exatamente tal qual eles eram. Era uma semelhança, era uma representação. De novo um erro. Bom, me perdoe o erro, estou meio aqui atrapalhado. Também essas figuras tinham uma característica assim importante. Eles tinham ombros largos e quadril estreitinho, tá? Eram esguias, eram compridas. Vocês podem reparar que era assim uma semelhança com a figura humana. Não chegava a ser
uma imagem realista, era uma representação do que seriam os egípcios naquela época. Também eles costumavam representar os homens usando tanga, adornos na cabeça, mas não havia assim muito detalhamento na figura em si. Do Egito, nós vamos para um outro período, um período fantástico, o período que determinou toda a história humana ocidental, a Grécia, o berço da humanidade, o berço da política, da lógica, da matemática, da ciência, da ética, da moral, da beleza, da estética. Esse período mais ou menos que vai de 480 a 430 antes de Cristo, o maior período da filosofia, né? Temos ali os grandes filósofos da humanidade, Platão, Sócrates, da medicina também. E ali eles começaram, através da matemática, porque eles eram craques na matemática e também na geometria, a perceber que havia necessidade de uma representação das figuras, das imagens, com uma certa perspectiva. Mas o conhecimento deles não era tanto ainda nessa área, né? Eles estavam iniciando. Então, na verdade, acontecia um erro. As figuras ao fundo, eles trocavam os cálculos matemáticos, na verdade. As figuras que estavam ao fundo eram maiores do que as figuras que ficavam na frente da imagem. Tá? Na arquitetura, no entanto, eles eram supimpas. O que nós temos até hoje, né, essas colunas maravilhosas, aqueles frontões, seus capitéis, vieram tudo da Grécia. Eles tinham um vasto conhecimento de arquitetura. E eles eram espertos, porque quando eles projetavam as colunas, por exemplo, da Acrópole, que ainda até hoje existe em Atenas, essas colunas, elas eram assim, ó, para trás. Tinha uma razão para isso? Tinha. É porque essa colocação das colunas levemente inclinadas para trás dava a sensação, a ilusão óptica de que elas eram muito mais altas do que na verdade eram. Não que elas não sejam altas, mas ainda a impressão que se tinha é que elas eram muito mais altas. O grego adorava o belo, adorava o corpo, tá? Tudo era voltado para o homem, né? E eles não tinham vergonha do corpo. Tanto é que a maioria das estátuas gregas são nuas, sobretudo dos homens. Nas mulheres ainda havia algum tipo de roupa, mas roupas muito sensuais, uns tecidos que, apesar de feitos no mármore, né, representavam tecidos, davam uma sensação de leveza, de sensualidade nas mulheres. Na cerâmica, eles também eram bem craques. Eles gostavam principalmente de pintar imagens da natureza, pássaros principalmente. E eles gostavam muito de fazer esse contraste de usar uma cerâmica vermelha com pinturas pretas e vice-versa. Tá? Outra coisa importante que vocês talvez não saibam, que eu agora vou contar esse segredinho para vocês, que quando a gente vê as figuras, as estátuas que nós temos até hoje, né, que foram preservadas, elas são brancas. Mas, na verdade, quando elas foram feitas, elas eram pintadas. E outro detalhe, já tinha um pouco mais de movimento. Eles usavam o que se chama contrapeso numa estátua, por exemplo. Eles apoiavam aquela figura sobre uma perna, fazendo a sensação, dando a sensação de que aquela figura tinha um movimento, estava caminhando ou se preparando para caminhar. E aqui, representação de algumas estátuas, né, brancas, mas na verdade, originalmente eram pintadas.
As cerâmicas que eu falei para vocês, em preto e vermelho, eles gostavam muito de representar seus heróis, seus atletas, afinal as Olimpíadas vieram de lá, eles cultuavam muito o corpo. E aqui as colunas que estão até hoje lá, e se vocês botarem um reparo um pouquinho nelas, percebam que elas, como eu disse anteriormente, são levemente inclinadas para trás. Nosso próximo capítulo, Roma. E é para lá que nós vamos na próxima aula.